A cepa do vírus da Covid-19 tem chamado a atenção agora, nessas últimas semanas, conhecida popularmente por Aedes. A EG.5 é uma subvariante da Omicron, atualmente o tipo mais comum no mundo. A Organização Mundial da Saúde já registrou casos dessa cepa em 51 países. Seria uma cepa capaz de provocar um novo risco global? As vacinas, sobretudo a bivalente, protegem. E quanto às máscaras, a gente vai estar precisando recorrer a elas de novo? Pois olhe, sobre esses assuntos, essas dúvidas todas, a gente conversa agora com a médica infectologista Clarissa Ramos. Conosco mais uma vez no Issa Bahia, é um prazer recebê-la. Tudo bom, doutora Clarissa? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos, Levi. Um prazer estar aqui de novo com vocês hoje. Pois é, tem uma nova cepa nos rondando aí, essa tal Aedes, chamada também de EG.5, uma subvariante da Omicron. A gente já tem até já visto algumas pessoas aí, um número maior de pessoas usando máscaras, sobretudo idosos, o que não deixa de ser uma precaução muito bem-vinda, mas como é que você avalia, doutora Clarissa, a gente está protegido, está numa situação aparentemente confortável, é motivo de preocupação? Dá uma luz para a gente aí. Exatamente. O que acontece? Em laboratório, foi evidenciado que essa nova cepa, ela consegue escapar da nossa imunidade contra esse vírus. Então, há uma possibilidade de muitas pessoas adoecerem e se infectarem. Porém, a boa notícia é que não tem nenhum indício de que esse aumento da transmissão dessa nova cepa leve ao aumento da gravidade da doença. Então, a gente pode sim observar mais gente doente, porém, sem observar o maior número de internamentos, de hospitalizações de gravidade também. Ou seja, a gente está hoje, a maioria das pessoas vacinada, não é verdade? Surgiu recentemente aquela bivalente, nos protegendo contra exatamente a variante, a Omicron, essa que está sendo a mais circulante no planeta. Em tese, está todo mundo protegido, então. É uma nova cepa que tem um grau de infecção elevado, pode aumentar o número de pessoas infectadas, mas o fato de estarmos vacinados, e a vacina, eu me lembro, na época já se chamava muita atenção para isso, ela não protegia a gente contra a doença, mas contra como é que fala? O desenvolvimento grave, a gravidade da doença. É mais ou menos o que a gente está vivenciando hoje, então. Exatamente. Então, assim, deu até uma reduzida, né, que a gente observou nos casos da Covid-19, mas por conta dessa nova cepa, que ela realmente está aumentando em prevalência, quando a gente observa os dados das cepas mais prevalentes, ela está tendo um crescimento bem elevado. Então, por isso que tem essa expectativa dessa cepa ela ser a predominante, a gente observar muita gente adoecendo, mas sem aumentar a gravidade. A respeito da vacina, temos a expectativa, a gente não consegue falar isso, né? A expectativa da vacina bivalente ter um efeito sim contra essa nova cepa. Então, já fica aqui até a minha mensagem para reforçar a vacinação contra a Covid-19, que tem muita gente não completou o esquema e nem tomou ainda a vacina bivalente. Bom dia, doutora Clarissa Ernesto aqui. De todo modo, a gente sabe que o vírus, a gente vai ter que continuar convivendo com ele, assim como a gente também sabe que ele vai mudando o tempo inteiro, que exige de nós, coletivamente, após a pandemia, independente da crença ou da fé, porque teve muita contaminação nesse debate, né? Mas, assim, nós estamos obrigados agora a repensar as nossas condutas, porque, por exemplo, já evitaria muita coisa se a gente incorporasse para valer o hábito de lavar as mãos por pelo menos, 20 segundos, não é isso? Que tipo de mudança a gente precisa aceitar que vai acontecer, principalmente quem não gosta da ideia de ficar usando máscara, ou da ideia de quem não gosta de tomar vacina periodicamente. Que mudanças de hábitos, doutora Clarissa, a gente pode incorporar para, de alguma maneira,
conviver com a presença ou com a ameaça de novos vírus a qualquer momento? Perfeito. Então, a primeira coisa, quem não toma vacina, quem não quer mudar hábito, tem que saber que está correndo risco de adoecer e de passar a doença para as pessoas próximas, né? Então, tem que ter essa consciência, porque não tem o que não tem o que fazer. E a respeito da vacina, então, é uma medida que a gente tem extremamente eficaz, ela consegue reduzir gravidade também, principalmente da doença. A gente não vai conseguir eliminar a Covid-19 e ela vai ficar acontecendo, o vírus vai ficar sofrendo mutação, a gente vai ter que ficar tomando vacina. E a respeito dessas mudanças, assim, tem que ficar, eu sei que foi realmente, a gente ficou muito tempo usando máscara o tempo todo, mas tem algumas mudanças que a gente precisa incorporar na nossa realidade, como hábito. Então, a respeito da higienização das mãos, sempre lavar de forma adequada. Muita gente fala, lavei as mãos, você olha, nem usou sabonete. Então, assim, não adianta, você tem que lavar, tem que usar sabonete, pelo menos a superfície toda da mão, em cima, embaixo, entre os dedos, tem que fazer a higienização adequada. A respeito do uso de máscara, outra situação. Quem quer se proteger está sempre usando máscara, perfeito, principalmente as pessoas com comorbidades, que têm um risco maior de gravidade da doença. Aí sim, fica usando máscara, que você vai estar se protegendo. Agora, as pessoas que estão doentes, essas sim têm que usar máscara. De preferência, a depender de qual for o vírus, né? Quando a gente consegue, que atualmente com os autotestes, muita gente faz e a gente nem contabiliza quantos casos de Covid. Então, tem muita subnotificação. Então, tá com algum sintoma respiratório, tá com alguma doença, é Covid-19, não é, até algum outro vírus, mas use a máscara porque você vai reduzir a transmissão desse vírus que você tem para as outras pessoas. Então, são algumas dessas medidas. Além disso, o diagnóstico da doença, como eu até tinha falado, o autoteste levou muito a subnotificação. Então, você ir no serviço de saúde, você fazer o teste, você saber que é Covid-19 e você tomar as medidas para reduzir a transmissão, também isso é fundamental. Então, a gente tem que também aumentar a sensibilidade aí, testando mais para a doença. Ou seja, é preciso manter o cuidado individual, mas sem perder de vista que não adianta cada um cuidar de si, é preciso ter um pouco de preocupação, não é isso, com quem está no entorno, desde as pessoas da nossa convivência até quem a gente não conhece, que encontra no metrô, no ônibus, em qualquer espaço público, né? Exatamente, é uma consciência aí da comunidade. Então, é uma pessoa que está doente e que ela vai perpetuar essa doença à medida que ela for saindo de casa. Então, muita gente fala, mas a doença reduziu a gravidade. Tá, pode ter reduzido para você, mas ainda tem algumas populações, tem gente que não foi vacinada, infelizmente também ainda tem pessoas com comorbidades, gestantes, crianças muito pequenas, idosos. Então, a gente tem que ter esse papel na comunidade também de reduzir a transmissão da doença. Então, requer essa consciência. Agora, a ciência está conseguindo acompanhar, doutora, numa velocidade que a gente possa considerar segura a evolução desse vírus especificamente? Não estou nem falando de outras ameaças que possam estar já sob vigilância, né, das vigilâncias sanitárias mundo afora, mas especificamente do novo coronavírus, né, que mostra uma capacidade de mutar assim, impressionante. A gente está conseguindo dar conta dessa corrida? Olha, a gente tá, viu? Assim, todo mês a Organização Mundial da Saúde libera um relatório falando a respeito da prevalência das cepas que estão mais circulando no mundo e emite os alertas. Daí que veio o alerta da EG.5, porque foi observado que de um mês para o outro a prevalência dessa cepa identificada nos casos de Covid aumentou muito em relação às outras. Então, mostrando aí essa capacidade replicativa de transmissão. Então, a gente está conseguindo fazer uma boa prevalência e já tomar medidas para frente. Então, assim, já vi que essa cepa está aumentando. Ela aumentou a prevalência, se não me engano, acho que de 8% a quase 20% de um mês para o outro. Então, aumentou bastante. Então, vamos ficar alerta, vamos emitir esse alerta. Foi a partir daí que surgiu esse interesse maior por essa variante, antes dela realmente ser a mais prevalente, mas a gente observar que ela tem uma capacidade de se tornar, para a gente já tomar as medidas e a gente evitar que
que aumente exponencialmente o número de casos. A senhora falava aqui do autoteste, da facilidade do autoteste. No início tinha essa dificuldade muito grande de testar, agora tem facilmente. Mas isso também, por outro lado, pode criar uma situação para subnotificação, né? Eu tenho facilidade, testei, me cuidei, beleza, mas eu não informei, não passei para os órgãos públicos essa informação que é importante, né? Então, mas os laboratórios passam, né? Não, quando você faz o laboratório autoteste... passa. Sim, o laboratório, mas é o autoteste que você fala, autoteste, né? O autoteste. Como é que faz, doutora? Quem quer dar essa informação para ajudar também no monitoramento da doença, é possível a gente passar essa informação quando você faz um autoteste e dá positivo? O ideal, como é que funciona? Aleatoriamente, o LACEN, o Laboratório Central, ele seleciona algumas amostras e eles vão testando para a gente saber se cepas circulando. Então, você fazer um teste de PCR no serviço público é uma chance da gente conseguir diagnosticar mais. Então, procurar o serviço de saúde, se você está doente, para fazer um diagnóstico mais preciso, é a melhor conduta para quem realmente quer confirmar, né? Esse benefício. Confirmar. Fez o autoteste, confirma no órgão, numa unidade de saúde, né? Exatamente. Doutora Clarissa, a senhora estava destacando a importância do uso da máscara para quem está infectado, seja pelo coronavírus ou algum estado gripal, o que é óbvio, não é? Vamos ter esse cuidado, sim, com as pessoas ao nosso redor. Agora, para te perguntar, e até para a gente já caminhando para o nosso encerramento, quem está infectado pela Covid-19, até pouco tempo a recomendação era do isolamento, não é? Ficar em casa, se está no trabalho, ganha aí sua licença médica, vá para casa. É o que está valendo ainda? Ou hoje as pessoas já relaxaram? Já virou uma gripezinha. Já virou uma gripezinha. Está todo mundo, pessoas eventualmente infectadas pelo novo coronavírus ou por essa variante, essa nova cepa, enfim, está com Covid-19. O que se recomenda? É ainda o isolamento ou o uso da máscara basta? Não, é ainda sim o isolamento que a gente recomenda. Como eu falei, a questão toda é a gente ter o diagnóstico, porque muita gente não tem o diagnóstico, muita gente não quer testar, aí a gente fica sem saber. Mas sim é o isolamento, só que o isolamento está até mais... não está durando tanto quanto antes. Muitas vezes o isolamento de 5 a 7 dias é o suficiente, que a gente já sabe que é o período aí de maior transmissão da doença, a depender da evolução dos sintomas. Mas sim, idealmente a conduta é isolar sim quem está com Covid-19. Muito bem, está dado o alerta, é uma nova variante, uma nova subvariante, essa tal Eris, EG.5, uma subvariante da Omicron. Ainda, me parece, não foi detectada oficialmente aqui no Brasil, mas por conta das subnotificações é possível até que já esteja circulando por aí. A OMS detectou a presença dela em 51 países, me parece, não sei se eu estou coberto de razão aqui, que o Brasil ainda não teve nenhum caso oficial anunciado. Mas com as subnotificações é possível até que já esteja circulando por aí. Doutora Clarissa Ramos, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima. Muito bom dia Jefferson e Ernesto, e até a próxima. Agora são 7h48 na tarde FM. Confirmou